pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Hookcast, primeiro episódio do Hookcast, com a turma da Hook Lab. Eu sou o Fábio Ferrari e vim aqui apresentar a turma. Então, primeiro a pessoa que vai falar aqui é o Paco. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paco, sou o CEO da Hook Lab. Hoje eu atuo aqui na parte de dados e inteligência artificial e faz um pouco de tudo. Gustavo. Eu sou o Gustavo, eu sou CCO da Hook Lab, trabalho no marketing comercial. E o Alessandro? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alessandro, sou o CTO da Hook Lab. Eu cuido também da parte tecnológica ali da plataforma e dos outros serviços que a gente utiliza, que rodam internamente aqui dentro. Show de bola, gente. E aí, o que é a Hook Lab? Como é que nasceu essa ideia? A Hook Lab nasceu em 2019, quando eu trabalhava como gestor de marketplace. E eu descobri que quando a gente abaixava o preço, 1 centavo do nosso concorrente principal dentro do marketplace da Netshoes, a gente aumentava muito as vendas. E se a gente não fizesse essa alteração, a gente não vendia quase nada daqueles produtos mais competitivos. E a partir disso, eu criei um robô que ia lá, né, nesse site, capturava informação e eu fazia essa automação em massa. E eu precisava fazer isso todos os dias, né? Porque quando eu abaixava o preço, 3 horas depois, o concorrente também abaixava. Então, manualmente era quase impossível. E eu conseguia fazer isso gastando umas 3 horas por dia, mas fazendo com 10% da base de produtos que ele tinha. Então, essa automação ajudou bastante. Tinhas feito isso braçal? Isso. Então, se fosse braçal, chegava e acessava o site do concorrente, via com o preço que estava. Era horrível, sim. E tinha falhas no processo, né? Porque quando eu abaixava o preço, eu tinha que botar na mão 199, às vezes ficava R$19,90. Então, dava problema pra caramba. Era uma promoção para o cliente, para mim era o prejuízo, que se descontava o meu salário. Então, ajudou bastante essa automação para tirar também o erro manual, o erro humano do processo e para a gente aumentar bastante o faturamento, porque a gente fazia em massa 2, 3 vezes por dia. Então, não tinha ninguém batia a gente. E você via, tipo, você alterava o teu preço e daqui a pouco percebia que o concorrente alterava o preço por causa da tua alteração? Tinha isso? Tinha um pouco, Tinha gente que também usava uma tecnologia, mas eu coloquei lá algumas rotinas, então eu era avisado quando isso acontecia e a gente aumentou o faturamento em 100% daqueles calçados que a gente fazia essa automação. É engraçado a gente falar sobre a questão de concorrência plena, fala sobre sensibilidade de preço e a alteração de 1 centavo tem um impacto tão forte. Exato, seria contra-intuitivo que a gente aprende na faculdade de economia, né? Mas é o caso dos marketplaces, as particularidades que ele tem. Show de bola. E o Alessandro entrou nesse projeto como? Então, na época que surgiu o Hook Lab, eu e o Paco, a gente morava junto ali e... Vocês estavam estudando economia junto, não? Tá? A gente estudava economia junto, a gente entrou junto. E eu estava em outros projetos ali, que eu estava desenvolvendo, o Paco estava desenvolvendo essa automação, aí chegou ali, naturalmente a gente chegou num pacto de construir essa plataforma, porque a gente viu o potencial de mercado, a gente viu que entregava muito valor, então a gente resolveu aí seguir com esse projeto aí, Hook Lab. A tua pegada também era bem técnica, de chegar e ajudar a fazer a parte de scripts? Sim, eu trabalho com desenvolvimento web faz muito tempo, aprendi desde criancinha, já fazia alguma coisa assim. E na época eu estava fazendo outros projetos ali também web. Então, tanto eu e o Paco, a gente foi desde o começo totalmente técnico. Aí depois entrou o Gustavo para dar esse lado mais de negócio, de comercial, mas no começo a gente era completamente focado em tecnologia e desenvolver a solução. O Gustavo estava estudando junto com vocês também? Sim. Entramos os 3 juntos, né, na economia, na UFSC. A gente se conheceu ali. Paco, Alessandro, não sei se é ali, mas por curiosidade, vieram da mesma região. A gente conheceu 1 mês antes de vir para cá. Enfim, eu estudando junto com o pessoal, estava por dentro do que eles estavam fazendo, né? E de curioso eu fui acompanhando, fui participando. E depois surgiu o convite para entrar dentro da Hook Lab também para ser o braço comercial. Daí acabei caindo de paraquedas ali dentro também. E como é que foi a experiência de trabalhar? Digamos, eu vi que os dois estavam muito focados para a parte técnica e aí o desafio foi se posicionar para tentar verificar como é que faz as vendas e como é que é esse processo. Foi aprendizado para todo mundo, né? E no início foi ótimo até, foi interessante, porque quando a gente começou a fazer a ligação, começou a vender a Hook Lab, cada 3 ligações que a gente fazia era uma venda. Então, a gente tinha ali algo que parecia ser tão promissor e era inovador e o pessoal estava aceitando bem, né? O mercado estava aceitando bem, estava gostando da entrega que a gente fazia.
Só que depois acabou vindo a pandemia, daí deu uma baixada, né, porque grande parte dos clientes também tinham loja física, a pandemia acabou incomodando um pouco, mas daí no online a gente fez o crescimento. Tinha um período de desespero durante a pandemia, pelo jeito, para fazer esse tipo de coisa. Exato, e principalmente porque as lojas de calçado online, que eram nossos clientes, eles também tinham um ponto de venda físico. Então, como zerou as vendas do ponto de venda físico, eles acabaram tirando o custo de todos os outros lugares. Então, acabou sendo um baita de um laboratório para vocês aprenderem a fazer rapidamente esse produto. E depois disso a gente inovou e ao invés de fazer apenas Netshoes, a gente expandiu para todos os canais. Então, hoje a gente precifica para quase 500 canais. Então ele nasceu sobre essa ideia de trabalhar a precificação automatizada da loja de e-commerce, a plataforma ou a plataforma própria ou de terceiros. Isso, no começo a gente só fazia o monitoramento de preço, né? O cliente ele tinha que escolher e precificar, talvez em massa, através de planilha, mas monitoramento de preço somente. Depois a gente colocou a precificação automática, que daí a gente expandiu os problemas que a gente resolvia, a parte de comissão, porque cada canal tem uma comissão diferente, às vezes por categoria, taxa de frete, enfim, a gente abstraiu todo esse problema, então a gente resolveu outra dor. E ele tinha, digamos, estratégias diferentes com base da preferência de cada um dos clientes de vocês? Sim, cada cliente tem uma estratégia diferente de posicionamento. Alguns querem ganhar o mercado super rápido, outros querem maximizar o lucro. Então, tem diferentes estratégias. A gente conseguia adequar através da nossa plataforma. Eu fico pensando, porque a gente está acostumado a pensar muito na tese do markup, né, de chegar e fazer vendas com base nos teus custos. E a estratégia que vocês trabalham é pensar muito do seu ponto de vista de como é que está o preço no mercado, de fato, e não exatamente como é que o custo, de fato, é formado. Exato, né? Porque quem está comprando está se baseando nos preços de mercado, então não necessariamente tu tem que estar comprando o menor preço, mas tu tem que saber se posicionar frente ao que os outros consumidores estão olhando. Eu gosto de falar que a Hooklab ela faz basicamente otimização de markup. Então a gente entende ali qual é o melhor markup que você vai ter para conseguir ser competitivo. Então a plataforma acaba auxiliando nessas análises e na decisão de preço. E vocês acabaram achando uma nova praia de trabalho, que era trabalhar com as marcas que trabalham com revendas, certo? Sim. A Hooklab, a gente aproveitou toda essa tecnologia de monitoramento de preços, né, para trabalhar também com as marcas. A gente enxergou que existia a necessidade das marcas acompanhar o preço que estava sendo praticado no seu produto. E daí, nisso, a gente aproveitou toda a tecnologia para fazer o acompanhamento e também auxiliar as marcas a fazer política comercial, política de preço. Então, a plataforma hoje faz toda uma gestão completa para as marcas, auxilia com notificação, comunicando o lojista sempre que ele estiver em desacordo com a política de preço, né? E como é que está indo esse lado tecnológico dessa evolução? Porque eu fico imaginando que, digamos, tem que manter preço o tempo todo, aí tem a questão dos produtos concorrentes, ter os concorrentes indiretos. Como é que está evoluindo a tecnologia desse lado? Bom, hoje a gente está evoluindo bastante para o lado, né, de uso de IA. Então, hoje a Hooklab, a gente está expandindo um pouco mais a utilização da IA até para conseguir fazer entrega diferenciada dos dados, né? E também para fazer captura. Porque hoje a gente processa milhões de dados por cliente e esses milhões de dados são atualizados diariamente. Então, é humanamente impossível, se você não tem conhecimento técnico para tratar aquilo, extrair a informação correta, processar isso. Então, a gente está usando inteligência artificial tanto para melhorar a experiência do usuário, entregar mais valor para essa solução de revendedores, mas também a gente está mudando a nossa plataforma, então ela vai se chamar Spotlight, que não vai somente resolver o problema do monitoramento de revendedores, mas vai atacar outros inúmeros problemas, como, por exemplo, identificar com qual produto realmente a marca está concorrendo, identificar produtos falsificados, fazer uma análise de sortimento para o lado comercial da marca, ela conseguir identificar que aquele vendedor principal dela está vendendo 50% dos produtos que ele está vendendo, não tem estoque de todos, então a gente vai atacar outros problemas e tudo com IA, porque hoje ela permite que a gente faça esse processamento de dados mais facilmente e entregue esse valor. Então, essa entrega que está sendo feita hoje para revendedores vai ser evoluída, vai ter um processo nesse ano de construção de mais elementos de valor para ajudar nesse processo de totalmente evoluída. A gente já usa IA há mais de um ano internamente na nossa operação para eliminar o trabalho manual de fazer essa captura, essa vinculação de oferta no mercado online, que a gente tem que identificar que essa oferta é igual a essa, e os dados online eles têm erros.
Então, tanto nessa parte a gente já usava e agora a gente está colocando de ponta a ponta a inteligência artificial. Estou achando bem bacana porque vocês já estão evoluindo o produto, está trazendo muitos elementos novos como inteligência artificial. Pô, e aí o lado do que vocês estão evoluindo a respeito de como é que a tecnologia está começando a trabalhar esse lado de revendedores, fabricando uma marca nova. Como é que está caminhando isso? Hoje a gente está lançando o Spotlight, então o Spotlight ele vai ser uma nova solução ali da Hook Lab que vai abranger o monitoramento de revenda que a gente tem hoje. A ideia do Spotlight é que a gente consiga entregar mais valor, né, para a marca, além de monitorar os preços e trabalhar esse lado da política comercial, a gente também consiga trabalhar mais informações, entregar informações mais valiosas para a marca, exemplo de como os seus produtos estão posicionados, review, como é que teus concorrentes estão trabalhando, quem são teus concorrentes, de certa forma. Hoje, a gente auxilia as marcas a fazer essa pesquisa de mercado e monitoramento e localizar lojistas que estão trabalhando fora da política de preço da marca, né? Então, a marca ali, pegar o exemplo de uma marca de air fryer, ela tem air fryer que está sendo vendida, como sugestão dela, R$400. Os lojistas tudo vendendo nessa faixa de preço. Daqui a pouco, alguns começam a vender mais barato, estão vendendo ali por R$350, R$300. Essa redução do preço acaba prejudicando a marca, porque todo mundo que está comprando o produto começa a negociar, porque aquele preço de referência, ao invés de 400, se torna 300. O consumidor também, muitas vezes, ele deixa de comprar o produto quando ele enxerga 350, porque a nova referência para ele virou 300. Então, o produto vai perdendo relevância, vai acabar dificultando para a marca também expor esse produto no mercado. Tem efeito em manada, né, também. Quando um produto abaixa para 350 e o preço sugerido era 400, todos os outros lojistas vão acompanhar aquele preço como se fosse a base, porque eles também estão deixando de vender para esse cara que abaixou. Perfeito. Isso gera um canibalismo também do preço daquele produto. Eu fico pensando como é que a quantidade de estratégias inteligentes estão sendo desenvolvidas e sendo praticadas para fazer a precificação ficar flutuando durante o dia, para tentar maximizar a rentabilidade, o impacto da marca. E se a pessoa não for parte desse processo, acaba sendo excluída. Sim, exato. A marca que não ficar de olho nos seus produtos vai acabar ficando para trás. E daí a ideia do Spotlight é justamente trazer todas essas informações e conseguir abraçar como é que estão os produtos da marca no online. Show de bola, gente. Mais alguma ponto para a gente fechar aqui o assunto? Não, só comentar que a nossa solução vai ser lançada em agosto, o Spotlight, trazendo todo esse leque de novas possibilidades e vai ser incrível. Show de bola. Obrigado, gente. Então, estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Hookcast. E aí a gente vai ter o próximo episódio, provavelmente trazendo algum especialista do mercado, alguém que está passando pelo problema de precificação. Então, não perca os próximos episódios do Hookcast. Até mais, gente. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.